Mais de 30 mil membros. Aproximadamente 300 igrejas, congregações numa área composta por 12 municípios. Uma igreja de missão. Mais de 1.000 obreiros em um só propósito. E assim, a Assembleia de Deus da região vem fazendo durante seus 70 anos de história, semeando o chamado de Deus e colhendo exemplos de vida. Pessoas que aceitaram o desafio e hoje servem de inspiração. Um saudoso homem de Deus que desde a sua juventude se destacava pelo seu entusiasmo na obra de evangelização, se tornando um grande nome na galeria dos heróis da fé. Estamos falando do pioneiro das Assembleias de Deus no Vale do Aço. Nascido no dia 14 de junho de 1910 na cidade de Alto do Rio Doce e filho de José Alves Pimentel e Prisciliana Portilho de Magalhães, ainda jovem, mudou-se para a cidade de Belo Horizonte, onde entrou para as fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. O jovem soldado nunca tinha ouvido falar do Evangelho, até que no ano de 1928 foi convidado ao Templo da Assembleia de Deus, na época situado na Rua Contagem, no bairro Carlos Prates, onde confessou a Jesus Cristo como único Salvador, batizou nas águas e no Espírito Santo. Era apenas o começo de uma vida separada a Deus. Casou-se, teve 11 filhos e foi consagrado em 31 de dezembro de 1932 ao ministério, se tornando o primeiro pastor da Assembleia de Deus consagrado no estado de Minas Gerais. Mas como toda missão possui muitos obstáculos, para o pioneiro não foi diferente. Quando nós moramos num lugar lá pro lado de Sabará mesmo, quando nós estávamos lá, nós passávamos muita necessidade, sabe? Não tinha assim alguma coisa assim que alimentar, tudo. Às vezes ficava o dia todo sem alimentar, sem comer. Quando a mãe arrumava assim um fubá, uma canjiquinha, ali fazer para nós. Então, quando não tinha, meu pai juntava nós. Papai juntava nós na sala, nós dobrávamos o joelho e ia orar e falar com o Senhor. Aí nós oramos. Um dia nós estávamos orando, papai levantava nós da oração e nós cantávamos o hino 10 da harpa. Glória a Deus, o Pai eterno. Nós ficávamos cantando esse hino até o dia todo. Aí ele falou com a minha irmã, vai lá e coloca fogo no fogão. Aí ela falou assim, mas pra que colocar fogo no fogão? Não tem nada, não tinha nem pó de café para fazer um café. Aí ele falou assim, vai minha filha, coloca o fogo lá no fogão, põe uma água esquentar lá. E nós tá lá orando, oh Jesus, tem misericórdia de nós. A gente não sabia quase nem orar direito, mas nós orávamos, graças a Deus foi onde o Senhor nos deu grande vitória. Aí um dia lá bateu na porta, nós estávamos orando, bateu na porta e era uma jovem, uma empregada do médico lá, do doutor. Ela falou, Sr. José, senhor, desculpa eu perguntar ao senhor, mas se o doutor José mandou perguntar se o senhor aceita um almoço que fizemos lá, porque ia chegar muitas visitas e as visitas não puderam vir. Então, se o senhor quiser, eu vou trazer os alimentos, o almoço para cá.
Aí aquilo ali foi uma festa para nós, coisa que nós nunca tínhamos comido antes daquilo e naquele dia, né? Então, parece que nós iríamos ficar sem comida, sem alimento naquele dia. Mas para a glória de Deus, o Senhor providenciou, deu alimento de todo jeito que a gente nem conhecia os alimentos. Além de ter cooperado na cidade de Belo Horizonte, onde morou por 3 vezes, trabalhou em Sete Lagoas, Barbacena, Nova Era, de onde também atendia o trabalho em João Molevade e cidades adjacentes. Em 1948, foi enviado pelo Ministério de Belo Horizonte para organizar a igreja em Coronel Fabriciano, o que foi feito em 8 de julho de 1948, ou seja, há 70 anos. A igreja que foi fundada pelo pastor José Alves Pimentel, logo a seguir, isto por volta de 1945, e logo depois veio o pastor José Gonçalves de Oliveira, que ficou até 1950, depois voltou o pastor José Alves Pimentel, depois o pastor José Alves Pimentel foi designado para outra região de Minas, e depois veio o pastor Geraldo de Freitas, que ficou até 1958. O nosso campo de trabalho era ligado a Belo Horizonte. Porém, em 1960, a nossa igreja foi emancipada. Ela se tornou autônoma e, sendo o primeiro presidente, o nosso pastor José Alves Pimentel, que ficou até 1978, quando faleceu. E ele fez a construção do primeiro templo da Igreja Assembleia de Deus, que situa na rua Albert Chalet, número 213, ali em Coronel Fabriciano. A igreja foi começada em 1948, eu digo o templo, foi começado em 1948 pelo pastor José Gonçalves de Oliveira. E em 1949, no mês de julho, foi inaugurado o templo, que ainda existe até hoje ali na rua Albert Chalet, em Coronel Fabriciano. O pastor José Alves Pimentel foi um guerreiro do Senhor, foi um baluarte aqui na região. Junto com os seus cooperadores, né, da época, o pastor Antônio Rosa da Silva, o pastor Adão Alves de Araújo, o pastor José Cândido de Tavares, o pastor Adalberto Pascampos, o pastor Abílio Gonçalves Dias, os evangelistas Raimundo Marcelino Gonçalves, o evangelista Jandiro Cândido de Andrade, e muitos outros obreiros que ajudaram o pastor José Alves Pimentel na evangelização dessa região do Vale do Aço. Não foi fácil ao princípio, as lutas foram grandes, mas Deus usou dos nossos queridos irmãos ali de Belo Horizonte, pastor Anselmo, e apoiou o trabalho aqui com a presença do pastor Pimentel. Então o pastor Pimentel veio para Fabriciano em 1950 e aqui ele ficou um período muito grande aqui evangelizando e cuidando do trabalho. Com muito esforço, fé e resignação, o saudoso pastor Pimentel conseguiu, com a ajuda de Deus, formar a maior Assembleia de Deus do interior mineiro, em número de membros, e construir um dos maiores templos evangélicos na época. Os pastores que hoje estão na direção do grande trabalho na região, bem como outros obreiros, foram seus discípulos. Eram homens simples criados na dura lida da zona rural, mas ao serem chamados pelo pastor José Alves Pimentel, deixavam tudo e seguiam as pisadas do mestre na obra do Senhor. Sabemos que olhar para trás é lembrar de um homem que veio para essa região plantando igreja com muita alegria e ditou os rumos da nossa Igreja Assembleia de Deus. Pastor José Alves Pimentel plantou a primeira igreja em Coronel Fabriciano na década de 40 e logo em seguida a segunda igreja. Não foi Ipatinga, não foi Timóteo, não foi Belo Oriente. A segunda igreja foi um povoado por nome Brejaúba, município de Mesquita. E ali vemos que pastor Pimentel ditou os rumos do ministério. Enquanto planta uma igreja na cidade, ao mesmo tempo planta uma igreja nos povoados. Apanhou
pelo amor de Cristo, mas sei que o seu galardão é grande ali no céu. Porque o que serve ganhar tudo aqui perder a alma, mas ele perdeu tudo e ganhou a paz, a tranquilidade e um descanso eterno. Portanto, a igreja de Coronel Fabriciano, Ipatinga, toda essa vasta região, nós podemos dizer, foi um lutador, pastor Pimentel, e nós rendemos graça a Deus por ele e pela sua família, que um pouco ainda existe no nosso meio. Assim era o pioneiro, simples, amoroso, mas também de pulso forte. Sem dúvida, deixou um grande exemplo. Continuando os trabalhos, quem assumiu a coordenação foi o pastor Antônio Rosa da Silva. Um legado marcado por grandes conquistas. Um jovem ou um adolescente de 14 anos aceitou Jesus. Pastor Antônio Rosa da Silva, naquele instante era apenas um adolescente, que quando aceita Jesus como Salvador, imediatamente ele começa a pregar o Evangelho com ousadia, com alegria, e aquilo com certeza foi despertando os olhares do pastor Pimentel. Pastor Antônio Rosa, tempos depois, começando a pregar o Evangelho, tornou-se vice-presidente do pastor Pimentel, e tempos depois, pastor Antônio Rosa assumiu a presidência desse campo. O pastor Antônio Rosa, ele recebeu do pastor Pimentel a autorização, como vice-presidente que ele era do pastor Pimentel, para conduzir os trabalhos da igreja, como se fosse o presidente autorizado. Pimentel estava muito enfermo. Quando o pastor Pimentel passa para a eternidade, aí tivemos que fazer a transição do campo do presidente para o Antônio Rosa da Silva. O pastor Antônio Rosa assumiu a direção e procurou logo desenvolver mais o trabalho e tomou um novo impulso na direção dele. Deus abençoou muito o pastor Antônio Rosa, ele fez um excelente trabalho, as igrejas cresceram de uma forma extraordinária, de forma que em 2016, quando ele se jubilou, o nosso campo já estava muito consolidado, com muitas congregações e muitos obreiros atuando. E eu tive a honra de ser um discípulo do pastor Antônio Rosa, que eu não fui só discípulo dele, eu não fui um filho, porque ele foi um pai para mim. Ajudou no meu ministério tudo que pôde. Eu fui consagrado, tive a honra de ser consagrado pelo pastor Antônio Rosa como diácono da igreja, como presbítero da igreja, como evangelista da igreja e como pastor da igreja. Foi a última consagração que eu tive no ano de 1984 como pastor. E ter a honra de trabalhar com ele como meu presidente quase 40 anos, aproximadamente. Então eu louvo a Deus pela vida dele, da sua família e por quero dizer do Ministério de Coronel Fabriciano Ipatinga. Antônio Rosa assume e naquela dinâmica de juventude, de boa saúde, que o Pimentel já não gostava, não gozava de boa saúde, tinha limitações sérias de locomoção, então Antônio Rosa implementou um trabalho bem mais dinâmico em razão da sua juventude, das suas condições físicas e também do seu dinamismo como uma pessoa desbravadora, e ampliou muito o campo ministerial nesse período. Podemos olhar para trás e ver pastor Antônio Rosa com a mesma visão do pastor Pimentel. Porque se pastor Pimentel deu os rumos da igreja, plantando uma igreja na cidade e uma no interior, pastor Antônio Rosa não fez diferente. Após 38 anos, a presidência no Vale do Aço ganhou mais um guerreiro, o pastor José Martins de Calais Júnior, que está até os dias de hoje. Em relação ao perfil do pastor Júnior Calais, alguém diz assim, ele é 220, e é mesmo, porque Deus, cada um Deus usa de uma maneira, e ele é aquele homem de decisão. O pastor Júnior é aquela pessoa que precisa decidir, ele dá cara a tapa, ele não foge, ele é decidido. Então, por isso que a questão 220, nós que estamos ao seu lado auxiliando, a gente também tem que espernear para acompanhá-lo. Mas isso aí é com muita alegria e enquanto a gente tiver saúde, força e graça, nós estaremos ao seu lado. E o que nós podemos dizer deste abençoado homem?
Ele é um homem enérgico, ele é um homem corajoso e determinado. Foi por isso que Deus o escolheu para este momento estar liderando no Ministério Coronel Fabriciano Ipatinga nos 70 anos. Jubileu de Vinho nos deu também um grande líder que nos influencia, que nos incentiva, que nos motiva, Pastor Júnior Calais. 7 décadas, inúmeros desafios. Chegar até aqui não foi nada fácil. Em Canangolândia, por exemplo, não tinha templo, nós congregávamos nas casas dos irmãos, congregávamos também nos refeitórios, que normalmente tinha vários irmãos que tinham refeitórios que atendia a população que trabalhava na empresa, principalmente aqueles que trabalhavam na empreiteira. E nos domingos, por exemplo, nós fazíamos os cultos das escolas dominicais desses refeitórios. Eram salões amplos que de domingo estavam ociosos, que não tinha refeição no dia de domingo. Nós então ocupávamos para fazer a escola dominical na parte da manhã, no caso era meio-dia na época, a escola dominical. E o culto à noite nesses refeitórios. Há um desafio muito grande, porque estamos numa era moderna. Se no passado a igreja enfrentou perseguições, dificuldades no relacionamento com a mídia, talvez hoje não é tanto este o problema. O nosso problema atual é um problema que eu diria que não é só a igreja que está passando. Nós estamos num momento de muita comunicação, a todo instante qualquer celular está gravando, a mídia hoje é muito complexa e a gente vê que isso tem afetado os membros da igreja. A gente não consegue ter hoje uma hegemonia, uma coisa assim mais sólida. Então o nosso trabalho com a igreja é muito maior do que anteriormente. É quase que o seguinte, você prega uma mensagem no domingo, você quase que tem que repeti-la na terça, na quinta, no domingo seguinte, porque as mudanças são muito rápidas. Uma pessoa está muito fervorosa no domingo, durante a semana o poder da mídia é tão grande que tem sacudido as pessoas. Então o trabalho, o desafio que está sobre nós é muito grande nesse sentido de fazer com que o nosso povo, o povo que recebeu Cristo como Salvador, permaneça fiel. E talvez outros problemas tão mais sérios não temos tido. Mas como tudo está escrito na palavra de Deus, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Hoje, além de levar o evangelho a toda a região, missionários são enviados a diversas partes do Brasil e do mundo por meio da Missão Boas Novas. Hoje, a Missão Boas Novas sustenta 83 famílias no campo, alguns enviados diretamente pela Missão Boas Novas, outros através de parceria com outras agências, como a Missão Vem Brasil, África para Cristo e outras agências que a Missão Boas Novas é parceira e tem possibilitado que missionários, tanto enviados como nativos, estão pregando o Evangelho em vários continentes, como na África, na Ásia, aqui nas Américas, e louvamos a Deus, porque nesse jubileu de vinho, 70 anos do nosso ministério, nós podemos também glorificar a Deus, porque o Departamento de Missões segue em marcha. Os nossos missionários estão lá trabalhando e a igreja aqui glorificando a Deus pelo êxito, pelas almas que têm sido alcançadas em várias partes do mundo. Nós estamos servindo ao Senhor há 21 anos na obra missionária. Começamos no ano de 97 em Paraguai, na cidade, em Assunção do Paraguai. Em Assunção nós fomos para Bolívia, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, aonde até o presente momento nós estamos desenvolvendo o trabalho missionário naquele país. E nós queremos louvar a Deus por este tempo e fazer uso da palavra do Senhor, que está em Hebreus capítulo 13, versículo 8, onde que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então o que nós queríamos ressaltar é que Deus tem operado milagres através das nossas vidas naquele país, na obra da evangelização,
na plantação de igrejas, na formação de obreiros, enfim, desempenhando a nossa missão, o nosso ministério como missionário naquele país. E nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Já se passaram 21 anos e se nós formos relatar detalhadamente aqui tudo quanto Deus tem feito nas nossas vidas neste período, o tempo seria pouco. Certo é que nós estamos muito agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito e seguramente seguirá fazendo na nossa vida através da obra missionária. E mais, projetos sociais que abrangem toda a família, como a Ação Evangélica de Amparos aos Necessitados de Ipatinga, uma entidade de caráter beneficente, assistencial, social, filantrópica e sem fins lucrativos. A Ação Assistencial e Educacional Mória, fundada com o objetivo de recuperar dependentes químicos. O CEPAR, Educação Infantil com Qualidade de Vida Espiritual. A creche Lírio dos Vales, garantindo a segurança dos pequeninos. E o projeto Dorcas, uma oportunidade encontrada no artesanato e trabalhos manuais. Eu amo a visão do nosso ministério. Se nós formos nos povoados, nas cidades pequenas, em volta de nós, vamos encontrar homens, esposos, esposas, famílias que são bem cuidadas, para cuidar e anunciar o reino de Deus. Nós gostamos de dizer que aonde tem Coca-Cola, ali tem uma Assembleia de Deus. Eu louvo a Deus que depois desses 31 anos, a gente serve a Deus com alegria, minha família serve a Deus e nós glorificamos ao Senhor. Estamos atualmente ali na região de Betânia, mas eu me recordo também de uma outra localidade que a gente passou, Pastor Vicente Martins de Faria, ali na região de Águas Claras, nos conduzindo, nos orientando, nos discipulando, nos dando trabalhos, igreja para dirigir. Então eu quero destacar esses trabalhos e essas pessoas que consideraram, que valorizaram, que discipularam, e nós nesses 70 anos não poderíamos esquecer de mencioná-los, porque ao Senhor, a quem pertence toda a honra e toda a glória, confiou a homens fiéis, que têm feito o trabalho com alegria. E esse legado tem sido passado a uma nova geração de pastores. E a nova geração de pastores, obviamente, que não tem os mesmos desafios dos pastores do passado, mas a mensagem é a mesma. O ide e pregai o evangelho a toda criatura continua sendo a mesma mensagem. Chegamos a esta região para incorporar nas fileiras deste exército que traz uma mensagem, a mesma mensagem pregada desde 1948, que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e que Ele breve voltará. Agora, aos 70 anos da Assembleia de Deus, estamos aqui para glorificar e magnificar o nome do Senhor dos Exércitos. Quero parabenizar o nosso pastor presidente, pastor José Martins de Calais Júnior, parabenizar a diretoria, os obreiros em geral e toda a membresia. Hoje são dezenas de milhares de pessoas salvas em Cristo, batizadas nas águas. Que Deus seja glorificado e que toda a honra, que toda a glória seja dada ao nosso Deus. A alegria é que durante todo esse período, hoje, como coordenador de segurança da igreja, a gente tem a oportunidade de poder não só organizar os grandes eventos, nós temos a oportunidade de, no entorno do trabalho, estar evangelizando, estar cercando de oração o trabalho, estar ajudando no lado espiritual do trabalho. Às vezes muitas pessoas não conseguem ter essa visão, mas é uma alegria muito grande. E hoje eu costumo dizer para as pessoas que eu me sinto um homem realizado. E durante esse período eu fiz meu casamento, casei há 34 anos. Hoje eu tenho 3 filhos biológicos, tenho 2 genros, tenho uma nora, 3 netos, tenho 3 filhos do coração. E todos os nossos filhos servem ao Senhor, são atuantes na obra do Senhor. Então servir a Deus é um ato de alegria, um ato de prazer. E como um homem realizado, eu acho que
A única coisa que eu posso fazer é servir o Senhor com alegria, é fazer a obra do Senhor. Hoje nós temos ajudado muitas famílias no Ministério Casados para Sempre. Temos ajudado muitas famílias hoje também, comandando uma capelania aqui no Vale do Aço. E todos esses trabalhos sob a bênção da nossa igreja, do nosso ministério, do nosso pastor presidente, do nosso pastor local. E isso nos traz muita alegria, isso nos traz muita felicidade de poder pertencer e fazer parte dessa igreja maravilhosa. O trabalho tem desenvolvido e vai continuar desenvolvendo cada vez mais, porque o Senhor Deus que é o dono da obra. Nós não somos donos de nada, nós somos apenas os mordomos, nós apenas ajudamos a levar a carga, mas o dono da obra é o Senhor Jesus, e Ele vai nos dar vitória até o final. Quero deixar os meus agradecimentos, os meus presidentes, que foi José Pimentel, pastor Antônio Rosa e, ultimamente, pastor José Martins de Calais Júnior. Segundo, os meus respeitos, e eu quero continuar enquanto Deus me permitir, orando por eles, pedindo a Deus por eles, para que eles também continuem sendo bem sucedidos. Então, meu recado para os membros da igreja é continuar nesse espírito de unidade, né? E com muita fé no Senhor Jesus Cristo, acreditando sempre que deve levar a mensagem, semeando a palavra a todas as pessoas. Essa é a mensagem que eu deixo. Que Deus pode abençoar ricamente os nossos queridos obreiros que hoje está levando esta obra à frente. Sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque o trabalho de cada um tem uma grande recompensa. Eu entrei aqui há 28 anos atrás, né? Pastor Antônio Rosa, presidente, pastor Ismael, nosso secretário-chefe. E eu tenho visto aqui uma liderança firme, uma liderança séria, uma liderança incansável, um povo assim com muita vontade de crescer, com muita vontade de expandir o reino de Deus, né? Levar o evangelho a toda criatura, a todos os povos, sem medir esforço, né? Tem chegado até as comunidades pequenas, carentes. A igreja tem sustentado obreiros até onde a gente vê que lá não tem renda para sustentar, mas tem colocado um homem ali, uma pessoa ali, e a igreja tem sustentado essa pessoa para quê? Para levar o nome do Senhor para cada um. Porque todos têm o direito de saber quem é Jesus e de conhecer o caminho para o céu. Nós temos de obedecer, igual a Bíblia fala que nós temos de ter uma carta lida, né? O mundo tem de ver Cristo em nossas vidas. Se Jesus vai vir buscar a igreja, um povo salvo, um povo santo, um povo vigilante, temente a Deus, Ele quer um povo brilhando na presença dEle. Ele vai vir brilhando, né? Então, assim que meu pai queria. Meu pai queria a igreja em santidade, queria ver uma igreja certa, porque ele tem de dar conta dessa igreja. Ele já foi, mas ele tem de dar conta ainda dessa igreja. Então, assim também os pastores de hoje, os que vêm hoje, né? Mas jovem, não, tem de aplicar a doutrina. A doutrina tem de ser em primeiro lugar a igreja. Não. E meu pai falava com nós também dentro de casa. Vocês tomam cuidado, a vinda de Jesus está perto. Naquele tempo estava perto e hoje? O Jesus já está voltando. Então, temos de estar preparados. Para mim, foi uma surpresa maravilhosa. Quando eu cheguei, contemplei este bonito templo, muito bem construído, muito bonito mesmo. Ô irmãos, eu levei o nome de nosso Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não pensava de encontrar uma casa
e do Senhor tão bonita. Oh, que Deus abençoe.